Olá, sou o professor Josimar Silva. Nós vamos dar início a uma aula de resolução de problemas de permutação circular. Tá? O primeiro problema é esse aqui. Cada uma das 8 faces de um prisma hexagonal regular deve ser pintada com uma única cor, escolhida entre 8 cores diferentes, sem que haja repetição de cores. De quantas formas isso pode ser feito? Bom, um prisma hexagonal regular tem 8 faces, né? E cada face vai receber uma única cor. Portanto, nós vamos usar as 8 cores. Seremos obrigados a usar as 8 cores. Tudo bem? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. É sempre bom fazer o desenho. Desenhar o prisma, tá? Principalmente para quem não tem muita prática ainda em resolver problemas de combinatória, é bom desenhar o prisma. E como o aluno normalmente tem muita dificuldade em desenhar figuras tridimensionais, eu sugiro que a gente desenhe junto esse prisma, tudo bem? Hexagonal. Vamos lá? Então, vou traçar aqui, ó, 2 paralelas. Tudo bem? O fato do prisma ser hexagonal, regular, ser regular, significa que o polígono da base, tá, é um polígono regular, ou seja, equiângulo e equilátero. Tem os lados iguais e os ângulos internos também iguais. Tá? E isso garante que as faces laterais sejam idênticas, sejam polígonos congruentes, sejam iguais. O que vai afastar qualquer tipo de questionamento a respeito de se pintar uma face com uma cor e outra face que for maior com outra cor. Porque no caso nós não teremos uma face lateral maior que a outra, né? A distinção entre as faces se dará apenas entre as faces laterais, que serão retângulos, e as faces, as bases, né? Que são hexágonos regulares, tudo bem? As duas bases são idênticas, para quem ainda não estudou geometria espacial. Tá? As duas bases são hexágonos regulares congruentes, idênticos. Então tá aqui, eu tenho um prisma hexagonal regular, tá? 8 faces, e eu disponho exatamente de 8 cores, portanto, nós vamos usar as 8 cores. Tá? A primeira solução é a seguinte: uma boa maneira de começar é começar pintando as bases. Tá? Não é obrigado a começar assim, mas vou começar pintando as bases. Como eu disponho de 8 cores, vou escolher as 2 cores para pintar essas bases. Então, eu posso fazer essa escolha de combinação de 8 tomadas de 2 a 2. Tá? De 8, escolhe 2. Escolhi as 2 cores para a base. Automaticamente me restam 6 cores. Essas 6 cores vão ser usadas nas faces laterais, para pintar as faces laterais. E eu posso fazer isso de permutação circular de 6. Por que eu estou usando permutação? Por que permutação circular? Repare que eu posso girar essas cores de 6 em 6 posições sem produzir uma nova forma de pintar, sem produzir uma nova configuração, tá? Eu também posso pensar da seguinte maneira: a primeira cor pode entrar de qualquer jeito, pode ocupar qualquer uma dessas faces laterais indistintamente, tá? Ocupando uma delas, qualquer uma dessas faces, a partir daí, a partir dessa cor referência, que é a primeira cor que entra, todos os outros lugares vão ficar marcados, tá? E aí sim eu tenho diferença de escolha entre as posições das demais cores para as faces laterais, tudo bem? Então, isso justifica o uso da permutação circular. Eu estou diante de fato de uma permutação circular. Como essas 2 ações vão ter que ser tomadas sucessivamente, tá? Eu estou diante de um caso de princípio multiplicativo. Eu tenho que tomar a primeira ação, eu tenho que executar a primeira ação, que é escolher as cores da base, e a segunda ação, que é escolher as cores, né, pintar as faces laterais. Né? Como eu estou diante do conectivo E, eu vou multiplicar essas possibilidades parciais. Tudo bem? Então, combinação de 8, 2 a 2 vezes permutação circular de 6. Fazendo as contas, a 8 vezes 7 sobre 2 vezes permutação circular de 6, que é 5 fatorial. Isso vai me dar um total de 28 vezes 120. 28 vezes 120, que é igual a 3.360. Essa é a resposta para o nosso problema. Tudo bem? Então, está aqui 3.360. Eu ainda
acho que a gente tem que bater um papo a respeito dessa maneira de pintar, dessas formas de pintar as bases, tá? E mostrar que trocar, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha pintado essa base inferior de amarelo e a superior de verde. O que eu quero mostrar para você é que se eu trocar essas duas cores, botar amarelo em cima e verde embaixo, eu não vou produzir uma nova configuração, tá? Eu vou ter as mesmas maneiras de pintar, tudo bem? A gente pode perceber isso com muita facilidade olhando para um esqueminha assim. Vamos imaginar que eu tenha a vista superior aqui, da verde. Pronto, vista superior verde, e eu tenho a situação assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então eu estou vendo as pinturas assim, eu estou vendo a cor 1, a cor 2, a cor 3, a cor 4, a cor 5 e a cor 6, por meio de uma vista superior. Se eu tiver uma vista inferior, tá? Aqui, ó, amarelo, eu vou ver exatamente essas mesmas cores, tá? Só que no sentido contrário. Aqui eu tenho sentido horário, tá? Elas estão sendo colocadas no sentido horário, e aqui eu vou ter o sentido anti-horário. Na outra situação, o sentido anti-horário. O que eu estou fazendo é isso aqui, eu vou fazer essa inversão. Então, o 5 vem para o lugar do 1, o 4 vem para o lugar do 2, ou seja, o 5 e o 1 trocam de lugar e o 4 e o 2 trocam de lugar. Então, eu vou ficar com essa configuração aqui, ó. 5, 4, 1 e 2. Tá? Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que a troca de cores nas bases só vai acarretar uma alteração no sentido de rotação dessas cores. Só. Acontece que a permutação circular já contempla essa alteração de sentido, essa inversão de sentido. A permutação circular já dá conta dessa mudança de sentido. Então, não é correto multiplicar por 2 aqui. Não é correto dobrar, porque eu vou estar fazendo assim contagem excessiva, já que a permutação circular já cuida disso, tudo bem? Então, é erro o aluno que tenta resolver, incorre em erro o aluno que tenta resolver esse problema pensando da seguinte maneira, tem 8 possibilidades para essa base e tenho 7 para essa base, faz 8 vezes 7, 56, está errado, está contando dobrado, que na verdade é só 28 vezes permutação circular, tudo bem? Aqui, 3.360. Vamos a uma outra maneira de resolver esse problema, tá? A resposta é N. N é o número que eu estou procurando, é o número de maneiras diferentes de se colorir esse prisma hexagonal, tá? Eu vou pensar da seguinte maneira, eu vou ignorar que as bases, tanto faz pintar essa base de uma cor, de verde e amarelo, ou pintar de verde e amarelo, trocar a posição delas, vai gerar um mesmo agrupamento. Eu vou ignorar todas essas coisas, eu vou ignorar o fato dessas faces laterais, da rotação delas produzirem a mesma configuração, eu vou ignorar tudo, tá? Então eu vou imaginar o seguinte, eu tenho as cores aqui e vou pintar esse prisma. Eu tenho 8 possibilidades para pintar a primeira face, 7 possibilidades para pintar a segunda face, 6 para a terceira e assim por diante. Ou seja, um total de 8 fatorial de possibilidades de pintar esse prisma. Tudo bem? É claro que aqui eu estou fazendo contagens excessivas, é claro que eu estou fazendo contagem a mais, tá? Agora a questão é a seguinte, quantas contagens excessivas eu fiz para cada configuração? Quantas vezes eu contei a mais para cada configuração, tá? E vamos ver. Bom, eu contei a mais quando eu troco as cores das bases. Nós já discutimos sobre isso. Nós vimos que eu faço uma contagem excessiva, para ser mais preciso, eu conto duas vezes a mesma configuração. Uma outra maneira de fazer contagem excessiva é imprimir rotações nesse prisma, tá? Na verdade, 6 rotações vão me produzir sempre a mesma maneira de pintar, tudo bem? Já que eu estou diante de permutações circulares aqui dessas faces laterais, tá? Então, lateralmente, fazendo rotações, eu faço 6 contagens excessivas, tudo bem? Aliás, 6 vezes a mesma configuração, eu conto. Então, basta agora resolver, achar o valor de N, tá? N é igual a 8 fatorial dividido por 2 vezes 6. Ou seja, é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, tudo isso dividido por 2 vezes 6. Só que aqui eu posso fazer o cancelamento do 6 e posso também fazer cancelamento, simplificar o 8 com 2, que vai dar 4, tá? 4 vezes 7, 28, eu vou encontrar 28 vezes 5 fatorial, que é 120. Ou seja, eu vou encontrar exatamente a mesma coisa que eu encontrei na solução anterior, na resolução anterior, tá? E a resposta é 3.360
nas duas maneiras de resolver o problema. Essa maneira é uma maneira bastante interessante. O que eu fiz aqui, na verdade? Eu contei o número de elementos de um mesmo conjunto de duas formas diferentes, tá? Então, na primeira maneira eu encontrei 8 fatorial e na segunda maneira eu encontrei isso aqui. Tá? Há de se esperar que esses resultados sejam iguais, se essas contagens foram feitas corretamente. Tá? Então, eu impus a igualdade entre esses dois números e, com isso, eu encontrei o que eu queria, que era o N. Era o número de maneiras diferentes de se colorir esse prisma. Tudo bem? Então, com isso, a gente encerra a resolução desse problema, tá? E também encerra a nossa aula de hoje.